2011, a nossa empresa era uma empresa de venda porta a porta. E eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, porque é uma escola fenomenal de vendas. E aí, nós tínhamos muitos revendedores. E esses revendedores iam buscar produto na indústria. E a gente falou assim, cara, vamos preparar uma área melhor para essas pessoas. Vamos abrir uma loja atacado e varejo de produto de limpeza, que a gente chamou de Ecoville Clean Shop. Shopping da limpeza. E naquela ocasião, era basicamente o seguinte, o dinheiro que nós tínhamos, isso em 2011, 4 anos depois de ter começado, a gente investia muito, sabe? Tava investindo demais e a gente também não tinha, a gente trabalhava muito na forca, muito no risco, sabe? Eu vou montar essa loja, mas ela precisa funcionar em 3 meses no máximo. Cara, essa loja funcionou em 1 mês. Em 1 mês ela estava no ponto de equilíbrio. Foi um baita de um estouro e teve uma coisa que aconteceu que me veio na cabeça agora que é interessante. Naquela ocasião, 2011, nós faturávamos R$400 mil. E aí chegou um cara de uma agência, a gente queria fazer propaganda no SBT. Olha como o empreendedor ele é ingênuo, puro. Cara, como que eu procuro SBT? Como que eu faço? Aí a gente ligou para SBT, ligou para Record. E aí o pessoal do SBT falou assim, olha, para você acessar o SBT, você tem que fazer isso via agência. E a gente falou, cara, mas eu não tenho dinheiro para pagar a agência. Você nem sabia direito o que uma agência fazia. Você vê que não tem muito tempo, Juscel. 2011, tem 11 anos que isso. Loucura. Que eu não sabia o que era uma agência. Meu Deus. Aí, falei, tá, vou procurar uma agência. Mas você conhece alguma baratinha? E, de novo, olha só, mindset do empreendedor. Por que baratinho e por que não a melhor? Será que a melhor não traz mais resultado? Mas o empreendedor, quando ele está começando, ele só quer o barato. Ele não quer o melhor. E o melhor traz mais resultado. Tem uma baratinha aí, lembro, um cara que é amigo meu até hoje, da Sagra Comunicações, o Robson. E aí o Robson chegou junto com o Douglas, que trabalha comigo até hoje, o Douglas, e me apresentaram um plano para investir R$80 mil no mês para inaugurar a loja. Cara, eu gastei 200 para abrir a loja, eu faturava 400 e o cara me apresentou um plano para investir 80 mil em marketing na cidade. Que foi justamente o que fez a loja performar no primeiro mês. E o que fez o conceito Ecoville nascer forte, nasceu fortíssimo. Com as pessoas entendendo exatamente aquilo que era. Um plano de comunicação muito forte. Rádio, TV, outdoor, jornal, e assim, todo mundo falava da Ecoville na ocasião. Acho legal, assim, lembrar dos detalhes, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo, nós mesmos acabamos esquecendo. E aí nós abrimos a primeira, quando ela funcionou no primeiro mês, eu e meu irmão olhou um para o outro e falou assim, cara, vamos abrir 100. Olha só, nada de franquia na cabeça. Quando nós falamos vamos abrir 100, nós ganhamos um prêmio da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que era o Extreme Makeover. Entre 2.657, eu já contei isso tanto que eu sei o número de empresas certo. Entre 2.657 empresas, nós fomos escolhidos no melhor projeto. E a gente ia sair 7 edições consecutivas na revista. E nós também seríamos apoiados por mentores. E um dos mentores era o Itaú. E o Itaú tinha um braço de franquia. Quando o consultor do Itaú olhou para a Ecoville e falou, cara, isso aqui é franqueável. É franqueável. Legal o conceito, nossa, não tem isso no Brasil. E aí, cara, nós fomos fazer cotação com os consultores de mercado. E esses consultores, eles falavam franqueável, só que para formatar um projeto de franquia, naquela ocasião, 2016, era 150, 200 mil reais. E a nossa mentalidade era 200 mil, eu vou abrir mais uma loja, não vou formatar. Aí abrimos 7 lojas consecutivas. 7 meses nós abrimos 7 lojas. Juscel, tinha dinheiro, tá? Parcela a fachada, parcela a gôndola, o produto a gente industrializa. Não tinha opção de não dar certo. E sabe o que você faz quando não tem opção de não dar certo? Você faz dar certo. A importância de não ter um plano B. Porque quando você tem um plano B, você tira toda a sua energia do plano A. E todas as suas chances de ter êxito no plano B foram minadas, né? Aí eu quero fazer uma analogia aqui. Isso foi 2012. 2012
2017, eu reativava o plano de loja própria. Quando eu reativei o plano de loja própria, meu time, aí a gente já com um time enorme, consolidado, o time de loja própria chegou e falou assim, tá aqui o nosso plano de ação das regiões que a gente vai, o nosso plano era abrir 50 lojas próprias. E aí eles apresentaram um DRE. No nosso DRE, a gente tomava prejuízo por 10 meses consecutivos até atingir o payback. E aí, de novo, eu fui puxar o comprometimento do time. Falei, cara, mas espera aí, eu abri 7 lojas em 7 meses consecutivos, sem ter dinheiro, e as lojas performavam no primeiro mês, por que vocês me apresentam um plano porque eu vou tomar prejuízo 10 meses para ela começar a performar? E se um empresário não entra a fundo no plano, cara, muitas vezes chegam planos que não fazem sentido nenhum. E tem insights assim, que aí começou a não andar mais. Cara, o que o empresário tem que fazer? Fazer andar, de algum jeito. Muitas vezes é treinando, muitas vezes é mostrando como faz. E a gente estava fora do prazo, eu e meu irmão pegou um dia de quinta-feira, pegamos o carro, saímos de Joinville, isso em 2015, 16, 17. Pegamos o carro, saímos de Joinville, a gente falou assim, a gente vai mostrar para vocês como é que faz. A gente saiu na quinta, na segunda-feira a gente voltou com 3 pontos alugados. São Carlos, Americana e Jaú. Era justamente a meta que estava atrasada do time. A gente não tá achando ponto. Não... Cara, peraí que a gente vai fazer e vai mostrar para vocês. Então, coisas que eles não estavam fazendo em 45 dias, a gente resolveu em 3. Resumindo, dali para frente, todas as lojas iam dentro do prazo. Então, tem muitas vezes que o empreendedor fala assim, eu falo isso muito no palco. Você tem um nível estratégico, tático e operacional. Mas tem hora que descer para a operação é a estratégia da empresa. Olha isso, que forte. Tem hora que descer para a operação é a estratégia, porque você precisa mostrar para o time como faz. Se ele não está fazendo, significa que ele não sabe como fazer. E você tem que mostrar como fazer. E muitas vezes mostrar no papel é simples. Uhum. Ir lá e fazer acontecer, que é diferente, que até um post que eu fiz hoje no Instagram, que tem muita gente que fica dando receita de algo que ela nunca fez. Uhum. Cara, eu só falo de coisas que eu já fiz. Das coisas que eu já fiz, eu tenho muita segurança para falar. Eu já passei por tanto problema, criei habilidade para resolver problema que eu já consigo transitar muito bem para resolução de problemas e dar conselho. Cara, eu já fiz isso, não deu certo. Pode ser que dê certo contigo, mas comigo não deu. Uhum. Então, um pouquinho disso aí. E aí, franqueou? Aí, franqueei, até perdi o fio da meada. Né? Mas aí, eu tô esperto aqui. Aí, contratei uma empresa para fazer a formatação de franquia. E, de novo, uma formatação, ela é basicamente processualizar tudo aquilo que está na sua cabeça. Isso é uma formatação de franquia. Que vem de um estudo de franqueabilidade, que é um estudo financeiro, que hoje nós fazemos isso. Hoje, a empresa que mais formata franquia no Brasil somos nós. A gente formata 150 projetos por ano. Que legal. A gente solta 150 novas franqueadoras por ano no Brasil. Caramba. Então, é um estudo de franqueabilidade que você analisa a parte tributária, parte financeira, todos os gargalos logísticos. E essa planilha é uma planilha financeira, para você entender se esse conceito realmente é um conceito escalável no conceito de franquias. Segundo pilar é você ter uma base jurídica muito coesa, né? Com a COF, com pré-contrato, com contrato, isso tudo trabalhando dentro da lei de franquia, mas, acima de tudo, fazendo todo o alinhamento de expectativa entre as partes, porque o contrato é quem alinha a expectativa do que a franqueadora vai fazer e o que o franqueado vai fazer. Isso tem que ser muito assertivo, para depois não ter jogo de empurra e um ficar responsabilizando o outro pelo insucesso. Terceiro pilar é manuais de operação, de gestão, de implantação, todos os estudos que tem de região, como que você vai fazer a expansão, qual que é o raio ou qual que é o modelo de decisão para o processo de expansão, qual que é o valor de taxa de franquia. Então, tem muitas coisas a serem decididas. Aí nós formatamos. Formatamos e quando nós formatamos como franquia, uma coisa que eu acabei pulando, de 2011 para 2015, nós abrimos 140 lojas licenciadas. Isso já era muito agressivo. Só que quando nós fomos
Para o franchising, a nossa meta era abrir 30 por mês. E aí, quando o mercado não faz isso, por que a 300 foi disruptiva? Porque o nosso benchmarking nunca foi no franchising. Nosso benchmarking foi as empresas de tech, as empresas que cresciam. Quando a gente foi olhar para o franchising, a gente falou, cara, deixa eu olhar o que o McDonald's fez. Deixa eu olhar o que o KFC fez. Ah, o Zé da esquina que tem 20 unidades, eu não quero saber. Ele não sabe fazer o que eu quero fazer. Eu quero olhar para quem fez. 7-Eleven, 65 mil unidades em 70 anos. Os caras há 70 anos consecutivos que abrem quase uma unidade por dia. Isso eu quero aprender. O que o cara que tem 30 unidades fez, eu não quero aprender. E aí, quando você vem com essa baliza, você se torna mais agressivo mentalmente que o mercado. Só que toda vez que você faz uma disrupção de algo, o que acontece? Eu sempre gosto de pensar 3 cenários. Parte do mercado vai te idolatrar, parte do mercado vai ficar neutra e parte do mercado vai te criticar. Que é normal. Se você estiver fazendo mais do que alguém que já tinha feito algo grande, a pessoa vai falar, tá fazendo algo errado, tá roubando, não sei o quê. Cara, mas ele não desce para entender o que a pessoa tá fazendo. E muitas vezes a gente cria esse preconceito logo de cara, né? E aí a gente começou, formatou a Ecoville como franquia, montou um time aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, montamos uma empresa chamada ABV, Academia Brasileira das Vendas. Olha só, isso em 2016. Montei um time de 40 vendedores vendendo franquia. Nós começamos no franchising com o maior time de vendas de franquia do Brasil. Para o mercado entender que a gente realmente não estava de brincadeira. E aí começamos a crescer. Cara, era 30 dias, 30 contratos, 60 dias, 60 contratos. No auge do impeachment da Dilma e o mercado falando de crise, eu falava, cara, que crise? Não estou conseguindo enxergar a crise. Porque o nosso foco era no cliente. Não era na crise. Nosso foco era no nosso plano. Não era na crise. E a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente foca. Se você focar em coisas positivas, vai vir resultado positivo. Se você focar em coisas negativas, vem resultado negativo. E aí, começamos. 90 dias, 90 contratos. A Ecoville começava a crescer. O mercado, parte começava a criticar. Falava que a gente ia quebrar. Outra parte idolatrava. Nossa, olha o que os caras estão fazendo. E outra parte em cima do muro. E aí, a Ecoville crescendo. E aí, em 2016, a gente ia para a nossa primeira feira de franquia. Cara, se for resgatar lá no meu Facebook de 2016, eu lembro que eu gravei um ao vivo mostrando o quanto os times comerciais das empresas são fracos. Fracos. Porque uma coisa que uma equipe comercial precisa ter, e talvez seja o primeiro ponto, energia. Time comercial sem energia não funciona. Vai funcionar zero. Time comercial que não entende métrica e não entende o que tem que fazer, ele não vai performar. E aí a gente chegou para uma feira de franquia, qual que é o nosso entendimento sobre franchise? Zero. Eu tinha 140 lojas licenciadas. Mas como vender uma franquia? Não sei. A gente fez alguns scripts ali, alguns contornos de objeções e fomos para a feira, com a equipe agressiva de venda porta a porta. Quando chegou ali com 7 pessoas, 2016, a gente saía na Veja como o stand mais visitado da feira. Aí você fala assim, Léo, mas é visitado porque era muito bonito? Não, porque a gente ia no corredor e pegava o cliente pela gravata. Falava, vem aqui no meu stand que eu tenho algo muito legal para te mostrar. Prospecção ativa. Enquanto a maioria ficava na passividade, vocês iam para cima. Total. Todo mundo na passividade. E quando chegava no final do dia, a feira acabava 9 horas da noite, 7 horas da noite, você só via a gente jogado em cadeira, deitado, mole, mexendo em mídia social, em o nosso time lá de pé, prospectando até o final. Afastado um do outro, com o celular desligado. Um do outro, celular desligado, 2 metros de distância de um do outro. Para não ter conversa. Processo, é processo. É isso aí, cara. Olha a importância. Treinamento.